Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Nós estamos hoje no segundo dia da nossa jornada para vencer a depressão. E você é meu convidado. Neste vídeo nós vamos estar trazendo para você uma mensagem motivacional para te ajudar naquela construção da tua muralha para vencer a depressão. Esse é mais um tijolinho que eu estou colocando aqui a seu dispor para que você use e abuse desse tijolo, dessas ferramentas na sua batalha contra a depressão. Mas já deixa agora o seu joinha, inscreva-se no canal e aproveite e compartilhe esse vídeo com seus grupos, nos grupos de igreja, nos seus grupos familiares. Envie esse vídeo para pessoas que têm parentes ou pessoas lidando com a depressão. Isso vai me ajudar muito a divulgar o meu trabalho, o meu ministério. Muito obrigada. Agora vamos à palavra de Deus. Qual que é a mensagem hoje? Para você pensar como Deus pensa. Mas aí, Silvana, como que eu penso como Deus pensa? A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos do Senhor são os nossos caminhos. Para que eu possa passar, para que eu possa vivenciar um momento na minha vida de transformação, começa aqui, no maior campo de batalha que você já possa ter vivenciado na sua vida. O maior campo da batalha é o campo da nossa mente. Então, para pensar como Deus pensa, eu preciso começar a colocar os pensamentos de Deus aqui na minha cachola. E como que eu coloco os pensamentos de Deus aqui na minha mente? Você começa a colocar os pensamentos de Deus na sua mente, lendo e memorizando as escrituras, declarando as escrituras. E à medida que você começa a declarar os versículos bíblicos na sua vida, na sua situação, você está pensando e falando como Deus pensa. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala que os olhos não ouviram, não subiu ao nosso coração, nem com a mente percebeu as coisas que Deus tem guardado para nós. Vê bem, Deus não está escondendo de você o que Ele guardou para você. Ele simplesmente guardou para você aquilo que é teu. Mas qual que é a forma de eu acessar o que Deus guardou para mim? Eu só consigo acessar o que Deus guardou para mim quando eu entro em conexão com o Espírito Santo e Ele me revela o que está guardado, reservado para mim, dentro de mim. Como é que é? Não entendi essa dinâmica. A vontade de Deus para a sua vida está revelada em você pelo Espírito Santo. E a única forma de você ter acesso a essa vontade de Deus é você se conectando ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dar a revelação, vai trazer à tona a seu nível de mente aquilo que Deus tem reservado para você, qual que é a vontade perfeita de Deus. Mas eu não consigo acessar essa vontade perfeita de Deus se os meus pensamentos não forem transformados, se a minha mente não for renovada. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 vai falar: renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você, querido, tem acesso à vontade de Deus, não está escondido em lugar nenhum lá no paraíso, não está escondido no terceiro céu, está dentro de você através do Espírito Santo, e a única pessoa que tem acesso a essa revelação é você. Mas como que você e eu entramos nessa revelação? Quando nós renovamos a nossa mente, quando nós alinhamos o nosso pensamento com o que Deus pensa, quando nós alinhamos aquilo que Deus fala com o que eu falo. Eu preciso pôr a palavra de Deus na minha boca. A palavra de Deus não é para ficar só lá na Bíblia, a palavra escrita, ela tem que se tornar palavra dizente, rema na minha boca. Então eu preciso agora conciliar palavra de Deus estocada na minha mente, mas também conciliar a palavra de Deus falada, pronunciada pelos meus lábios, pronunciada pela minha boca. Aí eu começo a alinhar a minha vida, eu começo a alinhar os meus pensamentos, a pensar como Deus pensa. E Deus pensa grande sobre você. Os pensamentos de Deus não são pensamentos míseros, né? Pensamentos mesquinhos. Os pensamentos de Deus são grandes. E Deus pensa grande quando Ele pensa em você.
A vontade de Deus é te conduzir a níveis mais altos, mais elevados em todas as áreas da sua vida. Deus quer te conduzir a níveis elevados em relacionamentos, em ministério, em unção. Deus quer aumentar a sua unção, porque ao aumentar a sua unção, Ele aumenta também a sua influência. Deus quer aumentar a sua influência entre as pessoas, nos seus grupos de convívio, na sua profissão. Deus quer aumentar a sua influência na cidade, mas para isso você precisa mudar a sua mente, mudar a sua forma de pensar e pensar como Deus pensa. Outra coisa que é importante, você pensar como Deus pensa. Deus, quando olha para você, Ele pensa em aumento. Deus pensa em expansão. Deus pensa para você coisas grandes que os olhos ainda não viram, mas são para você. E quando Deus pensa em expansão, lá na palavra de Deus em Provérbios 4:18, vai dizer assim que o caminho do justo, ele é como a luz do dia, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 e brilha, dá meio-dia o sol está intenso a pino lá no céu. Então, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Esse brilhando, 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 está falando de expansão, está falando de aumento. A luz da manhã vai aumentando, aumentando. 8 da manhã a luz ainda é mais, o sol ainda está meio fraco, mas da 10 da manhã o sol já está castigante aqui na nossa pele. Dá meio-dia, dependendo da região que você morar aí, você não consegue nem sair na rua de calor. E de tão intenso que está o sol. A luz, o nosso caminho, está falando da nossa profissão, está falando dos nossos relacionamentos, está falando do nosso ministério, está falando da sua vida, está falando que o que você está vivendo hoje, você não tem que viver amanhã. E que para você colher esse aumento, essa abundância do que Deus tem para você, está no seu controle. Você não consegue controlar o governo, nós não controlamos as coisas que acontecem fora de nós, estão fora do nosso controle, mas você pode controlar como você se sente. E como que você controla como você se sente? Decidindo pensar como Deus pensa sobre você hoje. E Deus pensa para você, meu querido, Deus pensa para você, minha querida, Deus pensa em aumento, Deus pensa em expansão. Se você começar a concordar com o céu, e como que eu concordo com o céu? Eu leio as escrituras e falo assim, aqui ó, Deus está falando coisas boas de mim. Em Jeremias, Deus está dizendo que os planos que eu tenho a teu respeito são planos de paz. Isso é um plano de paz para te dar futuro e uma esperança. Não são planos de mal. Deus não planeja o mal. Em momento nenhum Deus planejou o mal para a sua vida. Então, o que Deus tem para nós são coisas maiores, estão em expansão. A partir do momento, o que eu preciso fazer? O que você, querido, o que você, querida, precisa fazer? Você só precisa agora mudar os seus pensamentos, mudar o que sai da tua boca. Porque o que eu penso, nós já vimos sobre isso, eu vou continuar falando isso aqui porque essa é a realidade. O que você pensa, quem tiver o controle dos seus pensamentos, quem estiver no controle do que você pensa, controla as tuas emoções, porque os pensamentos geram emoções. As emoções geram ação, as ações geram resultado, gera colheita. A colheita que eu e você estamos ou tivemos até algum tempo atrás, ou estamos tendo, foi coisas que nós plantamos na nossa vida, por causa dos pensamentos que nós vínhamos alimentando. E muitas vezes, irmãos, na maioria das vezes, os pensamentos que nós alimentamos e ficamos alimentando o dia todo são pensamentos de morte e não de vida. E aí aciona as emoções de morte e não de vida. E no fim do dia, qual que é o meu resultado no meu dia? Qual que é o seu resultado do seu dia? Morte e não vida. Toma agora o controle dos teus pensamentos.
Quem controlar os teus pensamentos, controla a tua boca. Quem controla a tua boca, controla as palavras que saem da tua boca. E quem controla as palavras que saem da tua boca, controla os resultados no seu dia, controla a vida que você está levando. A palavra de Deus diz assim que morte e vida estão no poder da língua. Eita! Então viu que do pensamento passou para o que eu falo. E aquilo que eu falo, se estiver alinhado com quem está controlando os meus pensamentos, vai gerar vida ou morte. Quem está no controle dos teus pensamentos? Quem está controlando o teu dia a dia? É o Senhor? Os resultados estão aí provando que é Deus que está no controle da tua mente? Ou é o inimigo da sua alma? Pense hoje como Deus pensa. Escolha pensar como Deus pensa. E Deus pensa grande a seu respeito. Deus pensou grandes coisas sobre você. Deus desenhou coisas grandes para você. A sua vida está em expansão se você permitir Deus trabalhar através de você, através da santa palavra dele. Aqui eu vou deixar aqui o link dos vídeos de declarações da palavra de Deus, para você ir treinando. Vai chegar um momento que você não vai precisar dessas declarações para você fluir no seu momento de oração, no seu momento com Deus. Mas enquanto você ainda não aprendeu a memorizar as escrituras, está aqui o link das declarações que eu gravei para te ajudar no seu momento de pensar e falar como Deus fala. Que nesse dia, quando você acionar a sua fé, crendo na palavra de Deus, profetizando a palavra de Deus, proclamando, declarando a palavra de Deus na sua situação, a sua colheita virá. E será colheita de vida e não de morte. Então vamos alinhar a minha palavra hoje para você. Alinhe os teus pensamentos com o que Deus pensa. Alinhe o que sai da tua boca com o que Deus fala. E você vai ver que os seus resultados no dia a dia vão ser diferentes. Vai ser resultados de vida e não de morte. E vamos orar nesse momento? Eu quero orar por você, orar para a sua família. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta pessoa, por esses irmãos que estão me ouvindo, por essas pessoas que chegaram aqui. E eu oro, Senhor, no nome de Jesus, porque o Senhor tem novas oportunidades para todos nós, o Senhor tem novas oportunidades para esta pessoa, o Senhor tem novas oportunidades para mim, o Senhor tem novas oportunidades para os meus ouvintes. Obrigado, Senhor, porque nestas novas oportunidades, eu posso experimentar abundância na minha vida. Eu declaro na minha vida e na vida dos meus ouvintes, Senhor, que eles vão experimentar abundância, expansão, vão poder ver o aumento na vida deles das bênçãos do Senhor, das provisões do Senhor, da unção do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre a vida destes que me ouvem. Eu declaro vitória sobre a ansiedade. Eu declaro vitória sobre o medo. Eu declaro vitória sobre a depressão. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar restaurando estas vidas, estas famílias, os sonhos, as profissões. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja liberando estas pessoas para o chamado delas, para a profissão delas, para uma vida mais feliz, para uma vida mais cheia do teu Espírito e da alegria que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, pense no que Deus pensa. Fica com Deus, até amanhã.